Muito bem, pessoal, nós vamos avançar mais um pouco no nosso curso de libertação de cativeiros espirituais. E eu quero falar um pouquinho agora sobre o endemoniado gadareno. Você conhece o texto e tem uma coisa que sempre me chamou a atenção na vida do gadareno, que ele era um homem endemoniado, literalmente. Ele vivia possuído de demônios. E a Bíblia diz que ele quebrava qualquer corrente. Qualquer corrente. Não havia nada que podia prendê-lo. Não havia ninguém que pudesse subjugá-lo. E mesmo assim ele era cativo. Então veja bem, o verdadeiro cativeiro não é aquele que está no corpo, é aquele que está na mente, no espírito. Aquele homem quebrava correntes, mas continuava sendo acorrentado. Claro que no caso do gadareno, ele tinha cativeiros espirituais e ainda tinha a questão do endemoniamento. Jesus fez uma libertação completa, transformou o gadareno em um evangelista, tá bom? Salmo 84, versículo 1 diz o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da iniquidade. Mais um versículo para você começar a anotar aí, que fala sobre cativeiro espiritual. Então aqui a Bíblia está dizendo que existem lugares espirituais. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Regiões do mundo espiritual. Ele diz, olha, um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Aqui não está falando de igreja. Porque depois ele fala das tendas da iniquidade. Então muitas vezes você está com seu espírito num lugar chamado átrios do Senhor. Hoje mesmo de manhã, quando eu fui fazer minha devocional, eu acordei cedo. Eu não estava com vontade de orar, não consegui. Eu tenho aqui minha lista de tarefas do dia e das orações que eu tenho que fazer todos os dias. As pessoas que eu oro, alguns de vocês que estão me assistindo, o nome de vocês está escrito aqui. Mas eu estava acorrentado, não estava com vontade nenhuma, eu não estava conseguindo orar. Meu espírito estava em uma região que estava me impedindo de orar. Eu coloquei um louvor, eu comecei a adorar um pouquinho e de repente eu me senti num ambiente diferenciado. Veja bem, a geografia que eu estava era a mesma. Eu estava aqui no meu escritório, mas eu me senti num ambiente diferenciado. E no ambiente novo que eu fui levado enquanto eu adorava, eu estava com vontade de orar, de falar em línguas, de profetizar. Houve uma mudança no mundo espiritual. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre esses lugares. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Tá? Agora, qual é o objetivo de um cativeiro espiritual? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, diz assim, 2:26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo dos laços que Davi viu? Aqui está dizendo o seguinte, olha, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, o retorno à sensatez. Quando o diabo consegue lançar um laço sobre uma pessoa e levá-la a cativeiro, conforme diz esse versículo, essa pessoa para de praticar as vontades de Deus e começa a praticar as vontades do diabo. Às vezes, a pessoa está fissurada por um determinado negócio financeiro. Tem algum problema em ter um negócio financeiro? Não, mas muitas vezes é uma estratégia do diabo para a pessoa perder a sensatez com as coisas do Senhor. Então aqui está escrito, ó, retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O cativeiro tem um objetivo principal: tirar a sensatez de uma pessoa, a capacidade da pessoa pensar com facilidade, concluir as coisas com facilidade, e como consequência disso, a pessoa começa a fazer as vontades do diabo, às vezes uma vontade que aparentemente não é ruim, mas distante do propósito de Deus. Pensa bastante sobre isso. Eu quero que você comente depois no nosso grupo sobre esse versículo aqui. Não deixe de comentar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Faça a melhor exegese que você puder desse versículo no grupo. Bom, explicando um pouquinho mais então sobre cativeiros. Pessoas que perderam a sensatez, a capacidade de governar a sua mente, as suas vontades, os seus desejos e passaram então a fluir nas vontades do diabo.
Existem pessoas que são acorrentadas por emoções. Por exemplo, tem gente que é acorrentada por tristeza, vive triste, não sabe por quê. Tem gente que é acorrentada por rejeição, qualquer coisa se sente rejeitada. Alguém saiu do grupo do WhatsApp dela, ela se sente rejeitada. Tudo é rejeição, por quê? Porque é um cativeiro de rejeição. Tem pessoas que têm cativeiro de orgulho, tem pessoas que são acorrentadas pelo medo, tem medo de tudo, tem medo de altura, tem medo de baixo, tem medo do alto, tem medo do baixo, tem medo de tudo. Tem gente que tem cativeiro de inveja. Se alguém contar para ela uma vitória, a pessoa já fica com inveja, aquilo acorrenta ela, ela diz, eu não sei porquê, mas eu não consigo deixar de ter inveja, porque está cativa, está num lugar de cativeiro de inveja. Então as vontades do diabo se manifestam na vida dela. Tem gente que tem cativeiro de violência, cativeiro de isolamento, ela não consegue se conectar com pessoas, ela não tem uma vida social, cativeiro de raiva. Então veja bem, gente, uma pessoa que tem problema de tristeza, de rejeição, de orgulho, de medo, de inveja, de violência, de isolamento, de raiva, é um cativeiro. Pode ser emocional, pode ser espiritual, mas é um cativeiro. A pessoa está acorrentada, ela tem que ser liberta. Existem pessoas que têm cativeiro de destruição, de autodestruição, ciclos destrutivos de autocomiseração, autossabotagem. Pessoas que destroem o próprio corpo, voluntariamente, se cortam, se rasgam, se tatuam. Outro dia eu vi um rapaz tão tatuado. Eu pessoalmente não consigo ver nenhum argumento bíblico contra a tatuagem. Não vejo problema nenhum em uma pessoa fazer uma tatuagem, dependendo do motivo que ela fez. Tudo bem, eu não vou endemoniar a pessoa por causa de uma tatuagem. Mas venhamos e convenhamos. O rapaz tinha tanta tatuagem que não aparecia mais pele. Tatuagem na testa, no olho, na sobrancelha, no lábio, na boca, no órgão sexual. Tatuagem em tudo que é lugar, na palma da mão, atrás da mão. Tatuagem em tudo que é lugar. Então por que essa pessoa está fazendo isso? Porque ela estava destruindo o seu corpo, sabotando. Isso é um cativeiro destrutivo. Pessoas viciadas. Cativeiro de vício. Vício em Coca-Cola também é vício, gente. Coca-Cola é um cativeiro, desculpa eu falar isso aqui. A pessoa bebe um copo que é outro, bebe outro que é outro, bebe outro que é outro, bebe outro que é outro. Cativeiro de pornografia, cativeiro de glutonaria, cativeiro de homossexualismo. A pessoa homossexual, às vezes ele não quer cometer aquele pecado, mas ele não consegue sair. O Clodovil, antes de morrer, ele disse, gente, olha, eu gostaria que nenhum de vocês fosse como eu sou. Eu não sei explicar porque eu sou assim, mas eu gostaria que nenhum de vocês fosse como eu sou. Então é claro que nós devemos respeitar o homossexual, sempre, tratar muito bem, sempre. Mas precisamos entender que isso é uma corrente. E que se a pessoa quiser ajuda, nós podemos ajudar. Cativeiro de enfermidade, tem gente que vive doente, vive se quebrando, vive se enchendo de remédio. Chega na casa da pessoa, tem 1 milhão de remédios, vive no médico, toda semana está no médico. Isso tudo é cativeiro. Existem cativeiros de confusão, de caos. Vou te dar algum exemplo. Tem gente que vive com dívida financeira, enrolação financeira, escassez, faltando coisa, nunca deixa de faltar as coisas na vida dela. Problema no casamento, é confusão, é caos. Problema no relacionamento. Instabilidade, inconstância, começa as coisas parar no meio. Cativeiro de dificuldade de se casar. Ou então eu chamo de giramundo, né? Tem até um Exu que tem esse nome. O cativeiro do giramundo é aquela pessoa que não consegue parar em lugar nenhum. Ela está na igreja um dia, ela está no ministério, no outro dia ela está no outro. Ela tá morando num lugar, daqui a pouco está no outro. Ela não consegue sossegar num lugar, num emprego. E para finalizar, os cativeiros de fuga são os cativeiros que fazem a pessoa se esconder de algo que ela precisa enfrentar. Zonas de conforto. As coisas começam a dar errado porque a pessoa não consegue resolver uma determinada situação. Então ela procrastina, ela deixa para depois. Ela se enche de comida, ela maratona Netflix, ela fica escondida no Facebook. Ela se esconde de uma conversa importante, ela foge de um aconselhamento, ela corre para as drogas, corre para o sexo, porque ela está fugindo. Então, nesse vídeo aqui, eu só queria mostrar isso para você. Existem todos esses cativeiros. E é importante que a pessoa reconheça que qualquer uma das coisas que eu falei aqui, ou qualquer outra que é parecida com essas, são cativeiros e precisam ser tratados. E você que está estudando para poder ser um libertador de cativeiros, se você encontrar uma pessoa dessa,
Mostra na palavra de Deus que essa pessoa precisa de ajuda e ela pode ser ajudada, muitas vezes por uma oração, por uma guerra espiritual, ou até mesmo por uma conversa, um bom aconselhamento. No próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco esse assunto e esse curso ainda vai aprofundar bastante, tá bom? Mas como eu, nesses 10 minutos, já entreguei muito conteúdo, eu quero que você medite, compartilhe no grupo e depois nós vamos para o nosso próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau.